Você já passou em frente a um templo mórmon? Esses prédios imponentes, de arquitetura única, brilham como se escondessem um segredo. Mas, você sabia que quase ninguém pode entrar neles? Nem mesmo muitos dos próprios fiéis da igreja. Por trás dessas paredes brancas e portas fechadas, existem rituais que só alguns poucos iniciados conhecem. E o mistério aumenta porque é proibido filmar ou fotografar o que acontece lá dentro. Hoje, você vai descobrir a história e os segredos dos templos mórmons. Por que eles são tão inacessíveis? O que realmente acontece nesses lugares? E por que a igreja guarda tanto mistério em torno deles? Para entender os segredos dos templos mórmons, é preciso voltar no tempo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nasceu em 1830, sob a liderança de Joseph Smith. Desde o início, seus seguidores acreditavam que Deus havia restaurado uma verdadeira igreja, diferente de todas as outras denominações cristãs. Quando os Mormons foram perseguidos e finalmente se estabeleceram em Utah, liderados por Brigham Young, eles ergueram algo grandioso, o Templo de Salt Lake, que demorou mais de 40 anos para ser concluído. Para eles, esse templo não era apenas um prédio, era um portal entre o céu e a terra. Mas aqui está o detalhe mais curioso. Ao contrário das capelas comuns, onde os fiéis se reúnem para cultos semanais, os templos não são lugares de adoração pública. Eles são usados apenas para cerimônias especiais e secretas. E não é qualquer membro que pode entrar. O acesso exige um rigoroso processo de aprovação, incluindo entrevistas com líderes da igreja, pagamento do dízimo em dia e a chamada recomendação para o templo. Agora chegamos ao ponto mais misterioso. O que acontece lá dentro? Diferente das capelas, os templos mórmons são usados apenas para cerimônias consideradas sagradas. Mas a palavra mais usada pelos críticos é outra: secretas. Entre os rituais mais importantes estão o batismo pelos mortos, a investidura e o selamento eterno. O batismo pelos mortos, por exemplo, é um dos mais polêmicos. Os fiéis acreditam que podem ser batizados em nome de pessoas que já faleceram, como se estivessem oferecendo uma segunda chance de salvação no além. Já a investidura é considerada uma das cerimônias mais enigmáticas. Nela, os membros recebem roupas especiais, fazem juramentos de lealdade e aprendem sinais e apertos de mão secretos que, segundo a doutrina, serão necessários para entrar na presença de Deus após a morte. Esses rituais têm tantos paralelos com sociedades secretas e até com a maçonaria que estudiosos acreditam que Joseph Smith, fundador da igreja, foi diretamente influenciado por ritos maçônicos. Não por acaso, símbolos como o olho que tudo vê e a estrela de Davi aparecem em diversos templos mórmons. Outro momento central é o selamento, um casamento ou união familiar que, segundo a crença mórmon, dura para sempre, não apenas até que a morte o separe, mas por toda a eternidade. É por isso que tantas famílias mórmons consideram o templo o lugar mais sagrado de suas vidas. Mas o segredo em torno dessas cerimônias só aumenta a curiosidade e a desconfiança. Nenhum visitante comum pode assistir, e até mesmo membros da igreja podem ser barrados se não estiverem em plena dignidade espiritual. Muitos críticos perguntam, se é algo tão divino, por que tanto segredo? Por décadas, mórmons que participaram da investidura lembram que eram ensinados a nunca revelar o que viram ou ouviram, sob risco de consequências espirituais severas. Alguns falam até de antigos ritos que envolviam gestos simulando mortes, algo que a igreja mais tarde suavizou, mas que ainda causa polêmica. As críticas não param aí. O batismo pelos mortos, por exemplo, já gerou escândalos quando descobriu-se que membros da igreja realizaram cerimônias em nome de figuras como Anne Frank e até vítimas do Holocausto, sem o consentimento das famílias. O caso gerou revolta internacional e obrigou a igreja a pedir desculpas. Além disso, os templos costumam ser vistos como símbolos de exclusividade. Imagine uma família onde apenas alguns membros recebem a recomendação para entrar. Nos casamentos e selamentos, quem não for considerado digno fica do lado de fora, sem poder assistir. Para muitos, isso cria dor, divisão e até traumas. E essas práticas levantam uma questão incômoda. Será que os templos são realmente um lugar de encontro com o divino, ou uma forma de controle sobre os fiéis? Os templos mórmons permanecem entre os lugares mais secretos do planeta. Para os fiéis, eles são portais para a eternidade, locais sagrados onde almas se conectam com Deus e famílias são unidas para sempre. Para os críticos,
são símbolos de exclusividade, mistério e até controle. O que acontece dentro dessas paredes é, até hoje, um segredo guardado a 7 chaves. Juramentos, rituais e símbolos permanecem desconhecidos para a maioria do mundo. E talvez seja exatamente isso que alimenta o fascínio. Quando algo é proibido, torna-se ainda mais atraente. A pergunta que fica no ar é simples, mas profunda. Se a espiritualidade é algo que deveria ser acessível a todos, por que tanto segredo? Se a fé é baseada no amor e na união, por que existe tanta exclusividade e ritual escondido? Talvez nunca saibamos todos os detalhes. Mas uma coisa é certa: os templos mórmons são mais do que prédios de pedra e vidro. Eles são símbolos de fé, mistério e poder. Poder que mantém milhões de pessoas seguindo regras, juramentos e tradições, muitas vezes sem questionar. E você? O que acha? Os templos são apenas lugares sagrados ou um mundo secreto que poucos têm o privilégio de conhecer? Comente abaixo e compartilhe sua opinião, porque este é um segredo que ainda desperta fascínio e controvérsia no mundo inteiro.